Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu queria pedir que você que está aqui na casa de Deus, ou você que tem aí uma Bíblia em mãos, abra por favor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Eu quero ler alguns versículos aqui para a nossa meditação nessa noite. Mateus, capítulo de número 16. Eu quero ler a partir do versículo de número 13, por favor. Mateus 16, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tome assento, por favor. Glória a Deus. Eu quero nessa noite ministrar, e antes de tudo agradecer a Giovanni. Giovanni tinha se preparado para ser o ministrante desta noite, dado as circunstâncias da minha saúde. Mas eu pedi a ele, quando cheguei na igreja, que ele me permitisse ministrar, e obrigado por me ceder a oportunidade de nesta noite ministrar. Obrigado, Giovanni. Que Deus continue preservando você na presença de Deus. Eu pedi para que eu pudesse ministrar nessa noite, porque essa última parte do texto que nós lemos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que, diga-se de passagem, é o tema da minha ministração nesta noite. As portas do inferno não prevalecerão contra mim, não prevalecerão contra você, não prevalecerão contra a sua vida. Tenha isso na sua cabeça: as portas do inferno não prevalecerão. Não é porque nós somos super-heróis, não é porque somos melhores, não é porque você é o cara, não é porque você jejua muito, não é porque você ora muito. Elas não prevalecerão, porque a igreja tem o dono, e o dono dela é poderoso, o nome dele é Jesus. Aleluia. Elas não prevalecerão. Mas tem uma coisa curiosa que tem chamado minha atenção, e após eu ler agora pela tarde no site do IBGE, diga-se de passagem, há um anúncio lá de que no Brasil 62% foi o número do aumento de evangélicos na nação nos últimos 10 anos. Escute. Dos últimos 10 anos, segundo o IBGE, a população evangélica no Brasil aumentou em 62%. É muita coisa, gente. É muita gente. É muita gente que está virando crente. É muita gente que está indo para a igreja. Você pode glorificar a Deus por isso. Maravilha. Mas quando eu estava lendo isso, eu também li que
no Brasil, aumentou significativamente a quantidade de crimes, de drogados e de prostituição nesse país. Aí eu fiquei achando estranho. Espera aí. A população evangélica aumentou e também aumentou, até mais do que a população evangélica, a quantidade de viciados, a quantidade de prostitutas, a quantidade de drogados no Brasil. A pobreza nesse país aumentou nos últimos 10 anos. E eu fiquei achando estranho, porque é um contrassenso. Via de regra, se as pessoas estão se convertendo de verdade, de fato, se as igrejas estão lotadas de verdade, de fato, de homens e mulheres que estão em busca de Deus, o curioso, ou pelo menos a regra, deveria ser a nação que estava numa crise espiritual teria que ter diminuído essa crise. Porque ao longo da história da igreja, e você vai ler isso em todos os livros que falam dos pais da fé, dos pais da igreja. Aonde a igreja ou o cristianismo de Cristo Jesus entrava em uma nação, a nação saía de uma nação lá embaixo para uma nação top. A nação saía de uma nação fraca para uma nação poderosa. E curiosamente, no Brasil, nós aumentamos, quase que já dobramos a quantidade de evangélicos. E estima-se que até 2050 a nação brasileira será considerada uma nação evangélica, porque os números estão mostrando que exponencialmente nós estamos crescendo mais do que qualquer religião. O cristianismo, e na vertente do cristianismo, o protestantismo no Brasil, cresce em números que são assustadores, aparentemente, para o bem. Mas se estamos crescendo tanto quanto o IBGE anunciou, e que já chegamos a quase que dobrar o número de crentes nos últimos 10 anos, por que a criminalidade neste país não diminuiu pelo menos pela metade? Por que a corrupção nessa nação não diminuiu pelo menos em 30%? Por que a quantidade de prostitutas, e aí eu vindo do Jardim Tropical essa semana, as irmãs estavam para lá, eu saí da faculdade, me direcionando para lá, quando me disseram que já tinham voltado, então eu decidi vir, eu passando pela Coab, eu vi várias ruas ali na avenida cheias de prostitutas, de travestis, de homossexuais, fazendo ponto. E isso me chama a atenção, porque você vai em São Paulo, eu estive recentemente em São Paulo, e fui com algumas pessoas visitar uns locais, que são locais aonde a gente vai para admirar, são pontos turísticos naquela cidade, naquela megalópole, e eu não consegui chegar nem próximo do local, porque está cheio de drogados, está cheio de mendigos, está cheio de prostitutas, de viciados. Pontes e mais pontes lotadas de pessoas morando embaixo delas e vivendo abaixo da linha da miséria. E aí eu fiquei tentando entender o que está acontecendo essa tarde e decidi estudar o que Jesus estava falando. Porque se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, por que então que na prática, em números que são reais, em dados que são verídicos, que foram já verificados e várias vezes anunciados em vários meios de comunicação neste país, por que tudo que é de ruim no Brasil não está diminuindo? A despeito da igreja estar crescendo. E aí eu descobri umas coisas curiosas que eu quero compartilhar com os senhores. Quem quer entender isso aqui, levante a mão e diga glória a Deus. É estranho, irmãos, porque analisando isso, hoje à tarde eu parei para assistir um vídeo de um pastor renomado no Brasil.
Talvez o pastor que mais arrasta multidões, inclusive. Talvez o mais respeitado até pelo nosso presidente. O vídeo é de 20 anos atrás. E no vídeo, irmã Assunção, o pastor pregava com muita veemência, trazendo fatos bíblicos, expondo de forma muito inteligente e teologicamente correta aquilo que a Bíblia ensina sobre as coisas erradas que há 20 anos atrás estavam entrando sorrateiramente dentro do corpo da igreja na nação brasileira. E aí ele fala de um monte de coisa, desde o misticismo gospel, desde as falsas curas, os falsos milagres, dos vários diálogos que se tem para se fazer show pirotécnico com demônios. E ele vem falando e em resumo ele diz, e tudo isso, o culpado é a teologia da prosperidade. Há 20 anos atrás. E aí o mesmo pastor, agora reformado teologicamente, é o maior representante desta teologia no Brasil hoje. É o maior difusor de tudo aquilo que ele condenava usando de forma correta a palavra de Deus. E o maior vou colocar assim, a pessoa que mais distorce hoje a palavra na televisão é ele. Me chocou. Porque eu vi o vídeo do antes e do depois, e isso começou a fazer sentido do porquê que as portas do inferno não estão recuando. Jesus foi muito enfático, olhe para cá. Jesus reúne os seus discípulos e Jesus pergunta para eles, vem cá, o que o pessoal está dizendo de mim aí? Jesus, o pessoal dizendo que tu é um grande profeta, que tu deve ser a encarnação de Jeremias. Porque encarnação e espiritismo era parte de uma das seitas que existiam nos judeus, entre os judeus. E uma parte dos judeus até hoje acredita na reencarnação. Então estes difundiam e diziam, Jesus é Jeremias, Jesus deve ser Elias, ou mesmo João Batista que teve a sua cabeça cortada. Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra com muita veemência e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o próprio Deus que revelou. Aí Jesus não para aí. Jesus olha para Pedro e diz assim, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Infelizmente o nosso português, na tradução, ficou mal traduzido e a gente vê de forma até equivocada quando Jesus fala isso. A Bíblia fala no versículo 18 que Jesus diz assim, e também eu te digo que tu és Pedro. Mas no grego, quando você pegar qualquer versão em grego, porque esse texto foi escrito e foi anunciado lá em grego, você vai ver Jesus dizendo assim, e tu és Petrus. E Petrus, para um português, não é Pedro. Petrus, em português, é pedrinha pequena. Pedrinha fácil de se destruir. E aí ele fala, lá ainda no versículo 18, tu és Petrus, e sobre esta pedra, que no grego diz assim, Petras. E Petras, em grego, para o português, quer dizer rocha. Difícil de se quebrar. Quando você analisa o texto, Jesus estava dizendo assim, tu és pedra pequena. Aí ele aponta para si mesmo e diz assim, mas sobre esta rocha, ele está dizendo assim, sobre mim, diante de mim, perante mim, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer. Porque não é sobre o humano, não é sobre seres como eu e você, não é sobre Pedro, não é sobre um ser humano, sobre um pastor. A igreja está edificada em Cristo, aleluia. Mas as portas do inferno
estão prevalecendo. Eu quero filosofar um pouco com você, porque eu quero que você pense quando você sair do culto. A maior parte dos nossos cultos pentecostais, eles nos levam a mergulhar na presença de Deus. Mas, de uma forma curiosa, Giovanni, quando saímos dos nossos cultos, nós deixamos também a presença de Deus aqui no meio do mundo pentecostal nosso. E tem um momento que a gente tem que parar para refletir qual é o efeito ou o motivo deste poder todo que nós recebemos de Deus. Nós acabamos de sair de uma conferência onde Deus nos visitou de sexta a quarta-feira. Ele veio e a sua nuvem pousou sobre a nossa igreja. Nós fomos movidos e ainda estamos debaixo deste movimento, ainda estamos debaixo desta graça, que é justamente esta graça que motivou pastor Fábio com uma equipe ir para Coroatá, depois ir para Morros, Maíra com a equipe para Murici, enfim, a igreja trabalhando para todos os lados, porque estamos debaixo de uma unção que vem de Deus, aleluia. Mas e por que a igreja no Brasil, crescendo como está crescendo, não está paralisando as portas do inferno? Essa é uma pergunta que eu acho que nós tínhamos que tentar responder. Será que as pessoas estão se convertendo a Cristo? Nós somos quase 50 milhões de evangélicos hoje, censo recente. 50 milhões numa nação de 200 milhões. Um quarto da nação brasileira já é evangélica, irmão. Já dava para sacudir o inferno. Dava ou não dava? Dava. Aonde estão os evangélicos no carnaval? Nós acabamos de sair no carnaval e rodamos São Luís e eu não via ninguém nas ruas, a não ser o povo bebendo, fumando, pirando o cabeção e as igrejas escondidas. Eu tive a alegria de ser convidado, junto com o Hilton, para pregar em um retiro. Eu até disse lá que eu acho que nunca mais me convidarão para pregar de novo. Primeiro porque eu preguei, eu acho que por umas 2h30, mais ou menos, né, Hilton? Me deram o microfone 9 horas, eu digo, a gente vai até meia-noite. Vamos pregar. E uma das coisas enfáticas que eu deixei muito claro, é que ali não era o local da igreja. A igreja não foi constituída a igreja para estar escondida. E eu estou agora há pouco, cheio da graça, cheio da unção, de Senhor, eu queria estar aonde estão os drogados, eu queria estar aonde estão as prostitutas, porque tu me chamaste para pregar a palavra. E esse é um desejo que tinha que ser, sabe, algo emanente em mim e em você, todos os dias. Todos os dias, quando você saísse para o trabalho, você tinha que ser impulsionado a olhar para o lado e dizer assim, não, eu preciso falar de Jesus para esse meu amigo que está todo dia do meu lado no trabalho e nem evangélico ele sabe que eu sou. Eu preciso dizer na turma onde eu estudo, para aquelas pessoas que existe uma vida diferente para elas, que Deus pode oferecer a elas uma vida nova a despeito da vida que elas têm escolhido viver. Deus chamou a igreja para olhar para a porta do inferno e dizer assim, esta porta não prevalecerá contra mim, porque eu sou igreja de Cristo, aleluia. Você é igreja. Mas a pergunta é, será que as pessoas estão se convertendo ou elas estão se convencendo? A grande pergunta é, será que estamos sendo convencidos a sermos cristãos? Ou estamos convertendo-nos ao cristianismo? E acredite, há uma grande diferença entre você ser convencido do que é o certo e ser convertido para o certo. O convencimento te leva a uma mudança externa. Você passa a se vestir diferente porque alguém disse que você tem que se vestir diferente para ficar melhor naquele grupo. Você passa a não xingar mais na frente daquele grupo porque alguém te disse que é errado. O convencimento te leva a uma mudança pelos outros, para os outros. A conversão te leva a uma mudança de dentro
para fora, leva uma mudança interna. Você passa a fazer uma autoanálise, e quando você xinga, ninguém precisa te olhar. Você se, meu Deus, o que eu falei agora? E você só lembra que Deus, que está acima de você, está te vendo 24 horas, te olhando, te observando, te enxergando. E dentro de você há um espírito que está te convertendo e que te leva a dizer assim: eu preciso de uma mudança. E essa mudança vem por causa da conversão genuína. Quem já experimentou isso aqui? É assim ou não é? É. Se antes você era um cara bruto, ignorante, você hoje é um bruto, ignorante contido. Porque você não vai deixar de ser bruto, ignorante. Acredite nisso. Temperamento, querido, é uma coisa que Deus ameniza, mas Deus não muda, tá? Ponha isso na sua cabeça. Ele não vai deixar, se você é fleumático, Ele não vai te fazer colérico. E o inverso disso também não. Agora Ele ameniza, Ele te dá controle. A Bíblia fala que nós passamos a ter controle das nossas emoções. É muito claro, as obras da carne, elas se rendem ao poder do fruto do Espírito de Deus, aleluia. E é por isso que a gente às vezes olha e diz assim: eu quero esganar, mas eu não posso, porque eu entendo que isso está errado. Eu quero ir lá dar um bogue, mas eu não vou dar um bogue, eu vou lá oferecer uma palavra de amor, querendo que aquele cara, mas eu tenho que amar. A gente muda de dentro para fora, e a mudança que acontece dentro, a gente chama de conversão. Mas contrariando isto, o que eu percebo na nação brasileira, diferentemente, é que as nossas igrejas estão lotadas agora, por exemplo, no domingo, de pessoas que não estão em busca de Jesus, mas de pessoas que estão em busca do que falam que Jesus pode fazer. Então eu descobri algo que não é novo, nem para mim nem para você, que hoje as pessoas correm para dentro das igrejas por aquilo que se anuncia lá fora que há dentro delas. Então a gente assiste a televisão, Jorge, e todos os canais de TV evangélico pregam hoje a mesma coisa, porque se não pregarem isso que eu vou dizer, eles perdem a sua capacidade de ter audiência. Então qual é a pregação que você vai ouvir em todos os canais de TV, em todos os programas de TV? Vem para o reino de Deus, que a sua vida vai melhorar muito. Venha sem nada, que você vai ter bênção e vitória. Venha porque Deus te chamou para ser vencedor. Venha porque você nasceu para ser campeão. Venha porque você vai desbravar o mar. Venha porque você nasceu para ser aquele que Deus te vai colocar no lugar mais alto. Venha que os teus inimigos vão se dobrar diante de ti. Venha para Jesus porque Ele vai te curar. Venha para Jesus porque Ele vai te dar vida, casa nova, vai dar tudo novo. E quem não quer isso? Quem é que pobre não quer ficar rico? Quem é que doente não quer ficar curado? Quem é que aprisionado não quer ser liberto? Então se alguém oferece o Jesus que veio para isso eu irei buscá-lo. O problema é que quando você chega na igreja e as promessas engodativas, elas começam a entrar dentro dos nossos corações, e a gente vai abraçando as promessas que não são bíblicas, porque as promessas bíblicas são assim. Para você que não serve que Jesus, saiba disso, tanto os que estão me assistindo como os que estão aqui. Se você ainda não é um seguidor de Cristo, saiba disso. A promessa que Jesus fez aos seus seguidores não foi abundância de amor, de paz, de glória, de bênção, de vitória, de nada disso. A promessa de Jesus foi assim: aquele que quiser vir comigo, pega a cruz, coloca no ombro, papai, e me segue. No reino de Deus que Jesus deixou, só ganha quem perde. É o contrassenso da teologia da prosperidade, que a teologia da prosperidade diz: você perdeu, mas no reino de Deus você ganha. Você está derrotado, mas no reino de Deus você será vitorioso. E a gente pega os versículos isolados, como o de Paulo, que fala: em Cristo Jesus nós somos mais do que Só que Paulo está falando não de uma vida vitoriosa pelas glórias da vitória, mas ele está falando que ele é vitorioso, sabem de quê? Na luta.
Ele é vitorioso, sabe o que? Satanás se levanta, bate, 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 quando ele pensa que você vai ser destruído, quando ele tem certeza que agora ele te destruiu, quando ele tem certeza que agora ele derrubou você, vem o Espírito de Deus, te levanta com graça e unção e poder, e pisa na cabeça do diabo. Aí vem os problemas, atingem você, vem as cadeias, aprisionam você, vem o barco afunda com você, e aí Satanás diz assim, agora ele é derrotado, agora acabou, cadê aquele que é mais do que vencedor? Aí Satanás olha você de joelho ali dizendo assim, mas eu não nego Jesus por nada, eu não deixo Jesus por nada, eu não abandono Jesus por nada. Aí nessa hora, Paulo está gritando do céu, isso é ser mais do que vencedor. É em meio a qualquer luta ou problema, jamais desistir dele, aleluia. Mas o evangelho atual faz diferente. O evangelho atual mostra um cristianismo de troca, de barganha, aonde você dá e você recebe. E a forma como barganhamos com Deus nesse novo modelo, onde as portas do inferno não deveriam, mas estão prevalecendo, teoricamente, é um evangelho onde eu negocio com Deus aquilo que eu tenho. É por isso que há uma coisa chamada proporcionalidade da bênção. Você nunca ouviu essa fala? Isso é ensinado para pastores, principalmente pastores corruptos, que aprendem em salas de aula como corromper financeiramente o seu povo, as suas ovelhas. E aí eles aprendem que deve-se ensinar à igreja a proporcionalidade da bênção. Você receberá na medida que você der. Se pega um texto que não tem contexto para se colocar isso, e se injeta dentro da pessoa, e a pessoa lê isoladamente o texto, e pronto, acredita-se que é aquilo. Então, na teologia da proporcionalidade da bênção, você vai aprender que se você for um dizimista alto, você receberá alto. Que se você for um ofertista top, você estará no topo. Que se você é uma pessoa que gasta muito na casa de Deus, muito da casa de Deus você receberá. E as pessoas vão aprendendo, e de forma errada, que se elas não derem, elas não recebem. Se elas não investem, elas não têm como retorno o investimento. Quando na verdade elas não entendem que parte daquilo que você vive no cristianismo não é motivado por aquilo que você faz, mas por aquilo que ele fez na cruz. As pessoas que estão se convertendo a Cristo, eles não olham para Jesus como se fosse aquele que veio para resolver os seus problemas, mas olham para Jesus como aquele que veio perdoar os nossos pecados, veio nos sarar das nossas mazelas na alma, veio libertar-nos da prisão de Satanás. O Jesus que converte pessoas, não as converte porque acha que elas podem financeiramente financiar o seu reino. E sabe por quê? Porque no reino de Deus, a Bíblia diz que Ele, Adonai, é o dono do ouro e da prata, aleluia. Então eu não preciso dar a Deus algo para que Ele me dê em troca. Emana de mim, na conversão, aquilo que fazemos para Ele, pelo que Ele fez, não pelo que Ele fará. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Eu vejo cultos, pastor Fábio, cheios de misticismo, de ocultismo. Essa semana, uma ovelha nossa, a gente conversando numa roda, ele disse assim, eu vim do ocultismo. E algumas pessoas que estavam próximas, o que é ocultismo? O que é ocultismo? Querido, as ciências ocultas, elas hoje estão dentro da igreja, não é só na maçonaria ou nas filosofias de vida que existem por aí. Não é só nas irmandades, não, elas estão dentro da igreja. E hoje você vai ver elas, sabe como? Quando alguém te impulsiona
a comprar uma fitinha, e que nessa fita tem lá paz, esperança, fé, poder, dinheiro, e você acredita porque compra a ideia daquele líder de que com aquela pulseira a sua vida mudará, você está sendo aliciado ao mundo oculto e ocultista das coisas malignas. Aquilo que a gente vê que se vende de tudo na casa de Deus, se vende de tudo no reino de Deus, está fazendo a igreja não entender o propósito dela na terra. E aí eu quero mergulhar com você nos próximos minutos no que era a igreja dos 12 iniciais. Como era a igreja, pastor, que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Existe uma igreja na Bíblia, que é a igreja formada por 12 membros, e que Jesus escolheu esses 12 membros com um propósito específico. E a primeira coisa que eu descubro olhando para esses 12 membros, era que os 12 não eram super-heróis, mas olhe para cá, mas confiaram as suas vidas no maior herói de todos. Quando eu olho para isso, eu vejo que os 12 homens, pastor, eles envelheceram. Os apóstolos que iniciaram o cristianismo no mundo, eles envelheceram. Eles adoeciam. Olha que doidice. Apóstolo adoecendo. Uma vez um colega meu, numa convenção, eu conversando, conversa vai, conversa vem, conversa vai. E eu disse, pois lá na igreja, irmão, quando eu estou doente, a primeira coisa que eu corro é pedir oração na igreja. Pastor, não faça isso. A igreja vai lhe olhar diferente. Aí eu até fiquei assim, digo, como assim? A igreja vai lhe olhar diferente. O senhor é um homem de Deus. A igreja tem que entender que o pastor ora e Jesus cura. Eu falei, mas na Bíblia, pastor orava e Jesus não curava também. Não. Então tá bom, quem foi o maior apóstolo de todos? Que escreveu 12 epístolas e acredita-se que mais 2 também têm a sua autoria. Apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ao saber que Timóteo estava doente do estômago, ao invés de dizer, peraí, fica aí, que eu vou levantar um clamor aqui, e o poder de Deus vai cair agora, e recebe aí que vai vir a glória agora, Timóteo, recebe a cura. Ele não fez isso. Ele escreve uma carta que ele poderia dizer assim, eu já orei, recebe a cura, Timóteo. Era pastor. Mas a Bíblia diz que ele diz assim, olha, e para a tua doença, eu recomendo que 3 vezes ao dia tomes um cálice de vinho. Você vai tratar a sua doença de forma fisioterápica. Um pastor recomendando um remédio para outro pastor, que acha isso não pode ser bíblico, mas está na Bíblia. Então quando eu estava discutindo, eu disse, querido, pois eu penso diferente. Eu penso que a despeito de Deus me usar para curar pessoas, isso não quer dizer que eu estou isento de ficar doente. A despeito de Deus me usar para expulsar demônios, isso não quer dizer que eu esteja isento de ser usado por um. A despeito de ser usado por Deus para levar vidas à salvação, isso não quer dizer que eu posso perder a minha. Porque nós somos humanos. E a Bíblia mostra que os 12 homens que iniciaram o cristianismo na terra, a coisa mais singular, mais especial que os 12 tinham, é que eles eram humanos. É que eles eram pessoas comuns. Aí, quando eu olho para alguém dizendo assim, ah pastor, eu não tenho talento, ah pastor, eu não sei escrever direito, ah pastor, eu não sei pregar direito, ah pastor, eu não sei fazer isso direito. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, aqueles 12 homens, na sua maioria eram iletrados, não tinham sequer direito à alfabetização do hebraico. Aqueles 12 homens não falavam com pompa. Aqueles 12 homens não tinham uma boa retórica. Mas eles seguiam Jesus o Salvador. Eles serviam Jesus o Senhor. Eles eram servos do Deus eterno nesta terra. E isso faz toda a diferença. Essa história de que eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso, eu não sirvo para nada, eu nasci para ficar no banco. Sabe quem foi que nasceu para ficar no banco, irmão? É dinheiro.
Só. Se você não é dinheiro, você não nasceu para ficar em banco. Deus te chamou, foi para ser um seguidor de Cristo, aquele que vai levar a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz é essa: Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e todos aqueles que nele crê, terão vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fui para um congresso de jovens. Alguns de vocês estavam até comigo nesse congresso. Pastor, foi um negócio muito doido. Eu acho ridículo, olha para cá, eu acho ridículo. Tem um camarada, acho que é o Pirulipa, alguma coisa assim, ele fala ridículo Lu, né? Eu acho ridículo Lu. Alguns pseudos líderes que, fazendo uso do microfone, fazem demonstração de humildade. São santos homens humildes. Nossa, se Jesus chegar perto deles, Jesus tem que ser até perto, porque a humildade em pessoa está ali. E aí eu estava em Manfrancilede, lá nesse culto, um congresso só de jovens. Aí um pastor: nós vamos agora fazer aqui uma oração para iniciar. Mas o cara começou fazendo uma oração, ele falou tanto dele nessa oração: porque eu, Senhor, diferentemente dos demais, porque eu disse, meu Deus. Aí ele passou o microfone para o missionário, que o missionário, quando ele foi pregar, antes de começar a pregar, eu quero fazer uma oração aqui. E aí, se eu achava que o primeiro era humilde, o segundo foi mega star de humildade. Era humildade em pessoa. Eu quase fui lá e me apresento, pastor Júnior, tudo bem? Eu sempre quis conhecer a humildade, estou lhe conhecendo agora, muito prazer, humildade. Para encerrar o culto, o pastor chama o outro colega pastor. Quando o outro pastor começa a subir e começa a falar e anunciar, meu Deus do céu, aí eu disse, Jesus desceu aqui, está incorporado nessa pessoa, só pode. E é um show de humildade. E tu sabe o que é pior? Olha para cá. É por isso que eu estou motivando a igreja a ler a Bíblia inteira. É por isso que eu estou dizendo todos os dias, leia a Bíblia, leia a Bíblia. É por isso que todos os dias lá no grupo que você faz parte, você recebe as informações de quais capítulos é para você ler, para daqui a 6 meses você ter lido ela toda. Sabe por quê, pastor Júnior? Porque eu quero que você aprenda a caminhar na palavra e não a caminhar por ideologias humanas. Porque a igreja atual está crescendo em números, mas não está crescendo em poder contra as trevas. E eu quero que alguém me retifique, porque eu tenho números que provam o que eu estou dizendo. E há um ditado que se diz que contra fatos não há argumentos. Querido, hoje eu vejo pastores dentro da casa de Deus. Olha para cá assim, ó. Dentro da casa de Deus, dividindo a própria casa. Está dentro da casa do Senhor e está dividindo ela. Está rachando ela no meio. Está puxando sardinha para um lado, puxando sardinha para o outro. Mas está pregando. Porque Deus, porque o manto, porque a glória, porque a unção. E sabe o que me choca? Não me choca o que eles pregam, porque desde quando o mundo caiu, a gente vê isso nos púlpitos. Desde quando o mundo é mundo, no cristianismo houve gente que não presta. Pedro fala isso na sua epístola, ele fala isso. Agora tem uma coisa que me chama a atenção. É como que a igreja engole. A igreja navega no desdobro espiritual e emocionalista, sensacionalista. Então, para eu levar, outro dia, alguém sobe no púlpito, profetiza para um, profetiza para outro, profetiza para esse, profetiza para aquele, profetiza. Eu olho lá no grupo, está uma confusão. Aquilo não era para mim, aquilo era para ele, e a confusão de, meu Deus, o que é isso? As coisas que vêm de Deus, olhe para cá, elas fluem dentro da igreja. Quando Deus quer falar com você, filho, escreva o que eu vou lhe dizer. Se no seu coração houver uma gota de dúvida de que é Deus, Ele vê na hora. E na hora Ele usa o profeta para dizer,
para você coisas que só você e ninguém sabe. Agora aquelas profecias genéricas, você aqui de azul, eu estou vendo, você é empresário forte, e eu creio que Deus está vindo uma grande vitória para ti aí, meu irmão. O Jorge já está lá assim. A vitória é minha, no nome de Jesus. Agora, se falar isso, Jorge diz assim: e eu sei que nesta madrugada tu estavas de joelho e falaste isso comigo. Ah, meu irmão, aí tu pode subir, sapatear, correr à igreja da glória, porque Deus está falando, aleluia. Uma igreja que é movida, não pela palavra, mas é movida por aquilo que o pregador diz. Que história é essa, meu irmão? Que eu vou dizer para a igreja que mesmo que a palavra diga uma coisa, Deus me revelou outra? Que história é essa, pastor Fábio? Que eu vou anunciar na igreja, no púlpito, usando o microfone, que olha, eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas Deus me disse diferente. E a igreja diz: amém, pastor, estamos com o senhor, não importa o que a Bíblia diz, o que é importante é o que o senhor está dizendo. Ei! A igreja que iniciou a caminhada cristã nesta terra, cujas portas do inferno não prevaleciam, elas estavam debaixo de uma autoridade suprema, desta palavra, desta inerrante palavra de Deus, aleluia. Ela é infalível no que ensina. Nós somos extremamente falíveis. Eu quero perguntar aqui à igreja: quem gosta do poder de Deus? Levanta a mão assim. Cara, isso é gostoso demais. Meu Deus do céu, como é gostoso você sentir a glória, aquela queimação. E cada pessoa tem uma experiência muito única, porque tem gente que sente o poder de Deus chorando, tem gente que sente o poder de Deus cantando, tem gente que sente o poder de Deus começa a falar em línguas, tem gente que sente o poder de Deus começa a marchar, tem gente que sente o poder de Deus começa a fazer aviãozinho. Não importa, Deus derrama poder mesmo. E quantas vezes eu não vivenciei e vivencio estas experiências que eu estou citando. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: ficai aonde? Em Jerusalém, até que do alto recebais o quê? Poder. Olha para cá. É gostoso ou não é receber poder de Deus? Quem gosta da glória aí, meu irmão? É gostoso. Como é gostoso você estar no culto e o poder está derramando, e você está cheio da unção, e você está cheio da graça. Mas poder de Deus só serve para uma coisa. O texto que a gente lê só até aí: ficai em Jerusalém, até que do alto recebereis poder de Deus. Espera aí, mas o texto não para aí. O texto diz para que serve o poder de Deus. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os... Olhe para cá. Poder de Deus não é para a gente ficar com ele na igreja. Poder de Deus é para você levar para o seu serviço, é para levar para a sua faculdade, é para levar para o seu trabalho, é para levar para dentro da sua casa, é para levar nas reuniões da sua família, é para levar lá para o shopping, quando você vai se encontrar com os teus amigos e amigas, é para ir lá para a litorânea, aonde você vai lanchar. O poder de Deus tem que te acompanhar, porque você é testemunha dele, aleluia. Aonde você estiver, você é uma testemunha viva na terra, de que Ele é o Senhor e Salvador. Só quem entende isso. Oh, glória. Uma coisa que eu olho nesses apóstolos: eles não eram pessoas de nome nem de renome. Eles não tinham nada, Jorge. Ei, olha para cá, deixa eu contar um negocinho. Está aqui Giovanni, que é mestre da nossa igreja, para a glória de Deus. Ele pode me retificar. Ele, o único que pode me retificar, porque é mestre, tem o dom. Na época de Cristo, as pessoas que moravam nas regiões que tinham lago ou mar, quando não davam para nada, elas iam, sabe ser o quê? Pescador. Ser pescador na época de Cristo era aquela profissão, tipo assim,
Tu já tentou de tudo, não deu para nada, filho? Vai ser pescador. Não deu para nada? Vai pescar, filho. Vai pescar, vai tartaruguinha. Na época de Jesus, se não dava para ti em nenhuma profissão, tu ia ser pescador. A maioria dos apóstolos de Cristo eram pescadores. Eu fiquei pensando, por que Jesus escolheu esses caras, Hilton? Poxa, tinha tanta gente ali de peso que Jesus podia escolher. Tinha gente ali no meio do sacerdócio levítico da época, que conhecia a palavra como ninguém, que ao abrir a boca chamava a atenção. Um deles, por exemplo, Nicodemos, um cara muito conhecedor da palavra, que era aquele cara que cuidava da sinagoga, que abria a sinagoga, que fechava. Ele tinha o respeito da sociedade. Jesus disse: eu vou escolher Nicodemos para ser apóstolo. Escolhe Pedro, escolhe João, sabe, escolhe gente, olhe para cá, da ralé, gente que é desprezada. A igreja que se iniciou era uma igreja que foi iniciada por pessoas comuns, simples, pobres, que não tinham dinheiro, que não tinham de onde tirar. Para você ter ideia, eles estão com Jesus pregando para uma multidão. Jesus olha para eles assim: meu filho, já está tarde, providencia comida para a galera. Pedro olha para os apóstolos: e aí tu tem conta? Pai, eu não tenho nada. E tu? Pai, eu estou liso, eu sou liso, eu sou pescador. Se eu não pescar, não tem. Jesus disse: aí, querido, vamos embora providenciando comida para a galera. Vamos embora, o povo está com fome, nós vamos mandar esse povo embora. Os apóstolos olham para Jesus: Jesus, nós aqui é tudo pobre, nós aqui não tem dinheiro. Jesus, tu esqueceu, o único rico aqui de graça é tu. Nem dinheiro tu também não tem, a gente está liso. Na igreja atual, eu quero fazer aqui uma campanha. Primeiro eu quero que se levante aqui os primeiros 10 para dar R$1.000. E os 10 serão os mais abençoados. Vamos lá, quem é os... Onde está o primeiro? Aí eu já contrato ali a Silvia, para a Silvia dizer que é a primeira. Ela não vai dar nadinha, mas ela está contratada, vai ganhar 100 para dizer que vai dar 1.000. Aí ela levantou a mão, aí o outro olha para o lado: rapaz, eu não vou deixar a Silvia sozinha nessa. Se ela está dando 1.000, eu vou dar 1.000 também, que eu também não vou baixar a Cristo para ela, quem ela acha que ela é. A irmãzinha lá diz: eu vou dar 1.000 também. Aí a Nazaré olha e diz: opa, peraí, eu sou empresária, que história fofa, deu 1.000, eu vou dar 1.000 também. E leva 10 rapidinho. Agora nós temos aqui mais 10 pessoas para dar 500. Até chegar naquele que não tem nada e dá a vida. Eu estou falando alguma coisa errada? Você nunca viu isso? É o que a gente vê na TV todo dia. Na época de Jesus, olha como era diferente. Se virem, deem de comida para o povo. A gente não tem Jesus. Nem todo o dinheiro do mundo. Era que o Pedro virou para Jesus assim: você acha que eu arrecado o dinheiro do mundo? Não dá para alimentar o povo. Olhe para cá. Olha a diferença do que é riqueza para prosperidade. A prosperidade bíblica não tem nada a ver com a teologia rica, chamada teologia da prosperidade. A prosperidade bíblica não te leva a viver abundantemente, mas te leva a viver tendo sempre aquilo que você precisa. O que é que você tem aí, Pedro? Senhor, tem um moleque aqui que estava vendendo, e a gente puxou ele aqui, que ele veio, ele saiu de casa com 5 pães, 2 peixinhos, e ele veio para vender, que ele não é besta, viu a multidão, vou vender aqui. Negocia com o cara aí, pega esses 5 pães, pega esses 2 peixinhos aí. Manda a galera sentar. Mas eu estou lá, se eu estivesse lá com Jesus e olhar assim: tu vai fazer o que com isso, Jesus? Vou alimentar a multidão. Cara, eu ia fazer questão de sentar para de camarote. Digo, quero ver essa parada. Tu vai alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que estima-se que eram 23.000. Por um cálculo matemático que é feito em cima dos 5.000 homens. Aí pense comigo aqui, querido. Senta lá os grupos. Jesus levanta os pães, os peixinhos, e começa a partir o pedaço. Vai lá, vai dando, vai dando. Quando os caras vão andando, eles vão metendo a mão no cestinho, e cada vez que ele tira um pedaço, nasce outro pedaço. Tira um pedaço, nasce outro pedaço. Eu ia ficar, porque eu sou curioso, eu ia ficar olhando, eu ia meter a mão e eu ia ficar olhando para dentro. Eu queria ver nascer outro pedaço. Eu queria ver como é que isso se materializa. Eu quero ver esse negócio se formando, as matérias, as moléculas juntando o trigo, juntando a massa, vassando o pão.
A Bíblia fala que quando eles terminaram de comer, Jesus disse: agora vai recolher as sobras. Pedro, o quê? Sobras? Meu filho vai recolher, porque aqui é abundância, querido. Vai. Os caras recolhem 12 cestos cheios de comida, irmão. Que saíram de 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram mais de 20 mil pessoas. Eram homens pobres financeiramente, eram homens que não tinham dinheiro, eram homens que não tinham condição, eram homens que não tinham posição, mas eram homens que serviam ao Deus, dono do ouro e da prata. Você serve a esse Deus, você é filha deste Deus, você é filho deste Deus. Pare de olhar para a sua condição e dizer assim: mas eu não consigo, mas eu não posso, mas eu não tenho. Você pode não ter, você pode não conseguir, mas o Deus que você serve pode. Naquela época, curiosamente, eles não tinham roupas de grife. Eles não eram pessoas que andavam, meu irmão, com roupas como hoje. Gente, eu nunca esqueci uma experiência que eu vivi com o antigo diácono desta igreja, meu amigo e meu irmão ainda, Manel Miranda. Nunca esqueci uma experiência. Ele sempre gostou de andar de terno, ele tem um negócio lá com terno com ele. Ele até vendia terno de tanto gostar de terno. Cara incrível. Está se congregando, não me lembro agora o nome da igreja, e está servindo a Deus com excelência ali na igrejinha. Glória a Deus por isso. Mas eu não esqueço do dia que eu estava na porta com ele, exatamente como eu estou aqui, vestido, modestamente até bem vestido. E ele estava lá de terno, para o carro, disse assim: eu queria falar com o pastor da igreja. E falou com o Manel Miranda: o senhor que é o pastor da igreja? E eu estava do lado dele. Cara, Manel virou e disse assim: é ele. Sabe aquele olhar que as mulheres fazem umas para as outras quando vai subir na escada? Ela olha assim, olha o sapato, olha se trocou o cabelo, olha se está de brinco, olha a roupa, olha se está com decote, se está colado demais, se está muito folgado, se está gorda, se está magra. Sabe aquele? Vocês mulheres entendem o que eu estou dizendo. Vocês compreendem isso. Nós homens não temos isso, mas a mulher. Mas esse cara tinha um lado feminino na vida dele, que ele olhou assim: o senhor que é o pastor da igreja. Ele fez uma cara de porco assim, de nojo, que eu quase disse que não é. Eu ia dizer assim: é ele. Eu sou só o diácono aqui, eu estou aqui para ajudar. Criou-se a ideia, e é uma falsa ideia, de que nós, que servimos a Deus, temos que nos vestir de uma forma diferente. Eu não estou falando do modo indecente que muita gente quer viver, e aí pega essa palavra minha para justificar a sua indecência e a sua imoralidade. Se você tem o Espírito de Deus, ninguém precisa dizer que você não é para estar andando com barriguinha de fora, com busto de fora. Ninguém precisa dizer para que tu quer ser o cara. Ninguém precisa te dizer isso, porque você tem o Espírito Santo. E na hora que você coloca uma roupa, quem tem o Espírito Santo, se a roupa não for adequada, o que ele faz? Ele incomoda? É assim ou não é? Quem já experimentou isso? É desse jeito, papai. O Espírito Santo, você coloca a roupa, ele diz: não é assim que eu te quero. Tu tira. Tu te incomoda. Na época de Jesus, os homens andavam de forma simples, com roupa simples, mas quando eles abriam a boca, Jesus era com eles. Quando eles falavam da salvação, Jesus era com eles. Quando eles estendiam a mão sobre os enfermos, Jesus era com eles. Porque Jesus transcende a nossa vestimenta e se preocupa mais do que essa roupa que você está vestido, com a sua roupa espiritual, com o traje que vai te levar para a glória. Aleluia. Eles não tinham nada, mas a Bíblia fala que está lá Paulo e Silas, olhe para cá, na prisão, arrebentados, açoitados, colocaram lá grilhões nos caras, e o que aparece? Meia-noite, os caras estão cantando, Deus diz assim: desce anjo, vai lá, liberta eles. Está lá Pedro preso, entra um anjo, sai abrindo tudo quanto é porta, tira Pedro de dentro da prisão, ninguém nem vê. Quando você olha para a Bíblia, você vê que aqueles homens, até teletransporte,
É uma coisa que a tecnologia do futuro provavelmente vai ter, e ainda nós não sabemos se existe, mas na Bíblia já existia. Pessoas que teletransportavam-se de um ponto para o outro, atravessando a barreira espaço-tempo, dobrando dentro da lei das físicas quânticas o espaço-tempo para que de um ponto ele pudesse atravessar o outro. E a Bíblia mostra aquilo que os cientistas estão buscando, formas de conseguir sair de um ponto a um outro em milésimos de segundo. A Bíblia fala que Filipe estava no lugar, o Espírito Santo assim, vamos aqui comigo, atravessa um portal, já entrou em outra cidade. Aquilo que muita gente fica buscando meios para se fazer. A Bíblia fala que aqueles homens simples experimentaram, sabe por quê? Porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Aonde está a igreja de Cristo aqui nesta noite? Eu quero encerrar essa palavra. E para que eu possa encerrar essa palavra, eu quero falar uma coisa curiosa que eu descobri, Giovanni, há algum tempo atrás, quando eu fui estudar a história dos apóstolos. Olhe para cá. Só levanta a mão quem é servo de Cristo aqui. Essa é para ti e para mim. Segura isso. A igreja cujas portas do inferno não prevalecem contra ela, escute, não teme a morte. A tradição fala que os apóstolos, na sua maioria, tiveram mortes terríveis. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo André, deu origem à placa de trânsito chamada placa de Santo André, que indica a ferrovia na frente, cruzamento de ferrovia na frente. Foi crucificado em forma de X. Bartolomeu, arrancaram a pele dele para que ele morresse vivo no sol escaldante do deserto. Paulo, segundo a tradição, cortaram-lhe a cabeça em Roma. João, a tradição diz que jogaram ele dentro de um caldeirão cheio de óleo fervente. Deus poupou a vida dele. Colocam ele na ilha de Patmos, a chamada Ilha dos Loucos, para que ele enlouquecesse lá. E lá Deus se revela para ele. E cada um desses apóstolos tiveram na sua trajetória um final terrível. Mas quando Roma estava lá dizendo assim: Paulo, seguidor da seita de Cristo, se tu não negares agora Cristo e dizer ave César, nós degolaremos a tua cabeça, nós te cortaremos a cabeça. Paulo já embaixa a cabeça, coloca ela assim: pode cortar, porque ele morreu por mim e hoje eu morrerei por ele. Aleluia. A igreja cujas portas do inferno não prevalecem é uma igreja que quando olha para a morte diz: aonde é que está o teu aguilhão, morte? Porque o meu Jesus te venceu na cruz, meu Jesus me deu vitória, meu Jesus me deu autoridade para dizer que hoje tu podes até me levar, mas um dia tu vai ter que ver de camarote a trombeta soar e eu ressuscitar dentre os mortos, porque como ele venceu, a igreja também vencerá. Aleluia. Quantos milhares de cristãos, quando eu fui no Coliseu Romano, Jorge, que você anda lá em Roma, se você for uma pessoa sensitiva, sem exagero nenhum, você entra dentro do Coliseu Romano, você é teletransportado na mente para a época em que Roma enchia aquele coliseu de pessoas que gritavam: soltem os leões. E leões que estavam há uma semana sem comer eram soltos para despedaçarem os cristãos que eram pegos. E a todos era dado uma chance, a todos Roma dava uma segunda chance. Negue essa seita, negue seguir Jesus, que você está livre. Não nego. Vai morrer despedaçado? Não nego. Não nego.
Eu nunca esqueci do testemunho do maior missionário que houve em Cuba, que quando foi pego na década de 70, ele, sua mulher e seus 2 filhos, ainda crianças, foram levados a interrogatório, porque Cuba é como querem fazer no Brasil. Cuba é o que querem fazer desta nação através desse maldito homem chamado Lula. Maldita pessoa que nessa nação comandou, e tem muita gente que ainda apoia um cara comunista que odeia a igreja, que odeia o cristianismo e que odeia Deus. E muita gente trouxa não percebe isso. Cuba é um país onde o comunismo é severo. Vá ver como é lá. Vá aqui do lado para você ver como é que é e como querem fazer da nossa nação. E nós vamos ficar de camarotes vendo isso. Aí, lá, chamam ele, colocam ele numa prisão e dizem assim: nega Cristo e nós vamos agora te libertar. Eu não vou negar. Você vai para o paredão. Eu vou para o paredão. Chamam a esposa dele: negue Cristo, senão você vai ver seus filhos morrerem. Ela: eu não nego. Você vai ver seus filhos morrerem na frente de vocês. Fidel Castro dá ordem. Coloca os 4 no paredão, está o pai, está o filho, está as 2 crianças. Armas! E aí? Se não negar, os primeiros a morrerem são seus filhos. Ele chorando, preso, olha para os filhos e diz assim: filhos, morram em paz e já já papai encontra com vocês no céu. Pá! Mata o primeiro. Pá! Mata o segundo. Matam a esposa. E aí? Nega Jesus? Não nego. Eu vou encontrar com eles agora. Pode atirar. Atira. Pá! Mataram o cara. Os 4 morreram. Foram 4 sementes de sangue derramado em Cuba porque amavam Cristo. Soldado que atirou ficou olhando. Achou estranho. Foi querer estudar sobre esse tal de cristianismo. Que coisa é essa que leva um pai a ver o próprio filho morrer e diz assim: mas eu não nego, eu vou vê-lo já já. O cara se converte. O cara se converte estudando o cristianismo. Se torna um dos maiores difusores do cristianismo, escondendo-se em vários locais em Cuba e anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Você está preparado? Escute o que eu vou lhe dizer, escreva isso. Se esse cara ganhar a presidência, nós estamos roçados. Mas vai ser a melhor coisa que vai acontecer com a igreja nesse país. Ele anunciou recentemente que se ele for eleito, a primeira coisa que ele se levanta contra a igreja. Ele anunciou isso de forma aberta. E está lá o movimento LGBT, todo mundo apoiando. Vamos lá, eu quero ver. Se ele for eleito, a igreja dessa nação vai aprender o que é ser igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque haverá um grande crivo nesta nação. Deus vai separar trigo do joio. Quem segue Jesus diz: eu não nego, não negarei, por ele morrerei. Mas quem não é convertido, mas foi convencido, diz assim: eu nego na hora, meu filho. Não vamos ter problema com isso não. É para deixar aqui a igreja agora. Agora. Ponha-se de pé um minuto, por favor. Escute o que eu vou dizer. A Bíblia fala que Jesus disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Quem crê nessa palavra? Eu creio também. Mas escute. Por que porta do inferno? Irmão, porta é instrumento de defesa, não é de ataque. Você não usa uma porta para ir brigar, meu irmão. Você usa uma porta para se defender, para proteger que ninguém entre, para ninguém entrar.
Eu fiquei pensando o que Jesus queria dizer quando ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas como assim? A ideia, parece que Jesus está vendo a porta chegando perto da igreja e a igreja vencendo, mas não. O que Jesus estava tentando dizer é que a igreja de Cristo, quando ela olha para as portas do inferno, ela sai metendo pé, ela sai esmurrando, ela sai quebrando, porque as almas que estão lá, nós vamos arrebanhá-las para Cristo. Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para caminhar, Deus te chamou para invadir, saquear o inferno. Este é o propósito da igreja na terra. Deus nos chamou para que as portas do inferno não prevaleçam, e a única forma dela não prevalecer é eu atacando. Pastor, e como eu posso atacar o inferno? Falando que existe um Senhor que salva, aleluia. Falando que existe um Senhor que cura, aleluia. Falando que existe um Senhor que liberta, aleluia. Falando de um Senhor que Ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Um Senhor que é poderoso, maravilhoso, para fazer milagres e maravilhas. Este Senhor e Salvador que Deus espera que eu e você anunciemos no inferno. Há um ditado que diz que o inferno é aqui na terra. Não é não. O inferno é real. Mas assim como o inferno é real, o céu também é. E Deus está te chamando para fazer parte daqueles que vão morar um dia no céu. E eu quero perguntar para você: de que lado você quer estar destas portas? Você quer estar do lado de dentro das portas do inferno, aonde muitas pessoas estão sendo arrebatadas e levadas para sofrerem? Ou você quer estar de fora, lutando contra estas portas, prevalecendo contra elas, avançando e dizendo: em Cristo Jesus, eu verdadeiramente sou mais do que vencedor por Ele, por causa do amor dEle, por causa do que Ele fez por mim e por você. Há um Deus que conta conosco nesta terra. E graças a Deus que essa igreja, e nenhuma igreja foi edificada em mim ou em pastores. A igreja foi edificada em Cristo Jesus. Ele é a rocha, Ele é a rocha. Você está sobre a rocha, você está edificado na rocha, você tem a rocha do seu lado. Então não aceite que o inferno prevaleça contra você. Não aceite que o inferno prevaleça contra a sua casa. Não aceite que o inferno prevaleça contra a sua família. Não aceite que o inferno prevaleça contra a sua empresa, contra os seus negócios, contra a sua vida. Não aceite, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está nesse mundo. Sagrado és pra sempre. Adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Eu sou seu respirar, em trevas se encontrou o filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas
será seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Escute. A Bíblia diz, eu preciso que você entenda isso no seu coração. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Quem é a igreja aqui? Se ela prevalecer contra você, tem alguma coisa errada, porque ela não pode prevalecer. Ela pode até se levantar, ela pode até chegar a bater na tua porta, ela pode chegar até entrar dentro da tua casa, mas ela tem que cair por terra, porque você é igreja. Foi quem te chamou, foi aquele mesmo que disse que você é igreja. Cristo é o cabeça desta igreja, irmão. Cristo é o cabeça da igreja que está caminhando na terra. Ele é o cabeça, o inferno não pode prevalecer. Nós marcharemos e nós avançaremos contra estas portas, porque elas não podem prevalecer contra nós. Se alguém aqui nesta casa, nesta igreja, quiser entregar sua vida para este Jesus que eu estou falando, basta você sair do seu local e vir para cá, e nós queremos orar por você. Existe um Jesus que morreu por você, para salvar a sua vida, e você precisa tomar a decisão de que lado dessa porta você quer estar. Se você quer estar do lado de dentro dela, ou se você quer estar do lado de fora, lutando contra ela, e vendo que ela não prevalece contra a igreja de Cristo. Ela não prevalece, ela não prevalecerá, porque quem prometeu isso foi Jesus, e eu creio nisso. Então, ainda que as lutas sejam grandes na sua vida, ainda que seja difícil demais, lembre-se, você é igreja, você é igreja, você é igreja. Você está na terra para marchar contra estas portas. Marche aonde você estiver. As pessoas precisam saber que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Aplauda Jesus nessa noite.
Se houver alguém nessa noite que no seu coração estiver sentindo o desejo de entregar sua vida para Jesus, ou de voltar para Jesus, se renda ao som da voz do Espírito de Deus. Se renda a essa voz. Esse incomodar que você sente dentro de ti é dele, é ele. Ele nos incomoda. Ele faz isso porque ele te ama, aleluia. Na terra como és, dos céus, deixa o céu descer. Na terra como és, dos céus, deixa o céu As portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha para Jesus, venha que é hoje, é hoje. Nos campos, tua vontade seja feita. Na terra como é, Aleluia. dos céus, deixa o céu descer. Na terra como é, dos céus, deixa o céu descer. 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 Os céus estão em festa, aleluia. Deus é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Vocês já imaginaram como Jesus está olhando para cá agora? A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Só um salvo entende isso, aleluia. Tua é a glória para sempre. Amém. Teu É o reino teu, o poder é tua, é a glória pra Arrai, Xandou, Deus é o reino teu, o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Mas alguém deseja entregar sua vida para Jesus?
ou voltar para Jesus. Se você é um destes, sai do seu lugar, venha, venha, venha. É Ele que está falando, é Ele que está te chamando, venha, porque Ele está aqui. Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar, Ele quer te sarar, Ele quer que você entenda isso. O chamado de Deus para a sua vida é grande, e Ele que está bradando aí dentro da tua alma. Senhor, eu quero te apresentar essas vidas que estão aqui diante de Ti nesta noite. Vocês que estão aqui na frente, repitam assim comigo, diga: Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Diga assim: Jesus, eu te quero como Senhor da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha família. Diga assim: Jesus, que o Espírito Santo possa habitar, morar dentro de mim a partir de agora, porque Tu és o meu Salvador e és o meu Senhor para todo sempre. Só quem crê aplaude Jesus. Forte é você, muito forte é você, o que me faz tremer.